Planejamento de carreira. Eu já vou começar, assim, já escancarando esse tema aqui, porque eu acho que é uma coisa. Eu não sei como é que é pra vocês, mas eu nunca planejei. Nem eu, Se gurias. tem uma coisa que eu não planejei, foi a minha carreira. E como eu Ah, contei já lá no episódio, de como foi o início, assim, ó, tudo que viesse era lucro. Então, sei. assim, eu acho que muitas vezes a gente não é ensinado, não é estimulado a planejar a nossa carreira dentro da psicologia, inclusive por esse contexto, no nosso caso, que já estamos há bastante tempo formadas, né? Esse contexto em que se tu conseguir viver da psicologia já está de bom tamanho, né? Uhum. Mas o nosso convite aqui hoje, nesse episódio, é que a gente possa sim planejar a nossa carreira e o que que é importante, o que que é planejar carreira. Acho que vamos tentar responder o que que é planejar, como planejar, quais são os questionamentos que a gente pode se fazer, né? Enfim. É isso, gurias? Concordam? Sim, Tá. Então sejam bem-vindos a mais um vamos episódio lá. Psicando Psi. Adorei a tua forma de começar, mas vocês acham, eu também, assim, não sinto que eu planejei a minha carreira, pelo menos lá no início, mas vocês acham que não planejaram nunca, assim, porque eu sinto que eu venho planejando nos últimos anos. E vocês? Olha, eu falo, gurias, assim, até quando a gente botou como pauta, eu fiquei pensando, gente, não sei se eu vou ter muito a contribuir com essa pauta, porque realmente eu sempre tive muita clareza de que eu queria trabalhar com clínica, atendimento clínico, né? Então, assim, o meu plano era esse, atender, né? Clinicamente, se fosse dentro do hospital, se fosse fora, mas era atendimento diretamente com o paciente clínico. Então, esse era o meu único direcionamento, digamos, né? Então, foi mudando, se era no consultório particular, depois, né, tive uma clínica multidisciplinar, assim foi, mas sempre com esse foco, e ir Ah. crescendo dentro, né, do atendimento clínico. Mas eu nunca tive exatamente um planejamento. Não vou mentir, né? Estamos aqui para falar a verdade, Mas somente a o. verdade. Sabra, mas isso que tu traz já é um pouco. Porque assim, eu entendo que o planejamento de carreira, ou pensar a carreira, é a gente ter mais clareza e ir construindo quais são as coisas de valor que a gente encontra, né? Que a Sim. gente reconhece e o que que a gente gostaria da nossa carreira, né? Em linhas gerais. Uhum. Então, de alguma maneira, tu te deu conta que seria a prática clínica, Isso sim, isso com né? certeza, desde a faculdade, sim. E aí, claro, tu foi ajustando, talvez num primeiro momento também foi presencial, hoje isso já virou online, teve as suas transformações, em Claro. parte Uhum. também. Mas é interessante que tu já tinha esse direcionamento, sabe? Porque para mim, assim, eu não tinha essa clareza que tu tem, que tu teve desde o início da prática clínica. Eu pensava na prática clínica, por exemplo, e outra coisa. Tipo, pensava Uhum. assim, daqui a pouco eu vou entrar numa escola, daqui a pouco eu vou entrar Uhum. numa creche, sabe? E aí, no fim, o que me chamou foi, né, o grupo de ali para trabalhar com obesidade, e aí acabou sendo ocupando esse espaço, né? E em determinado momento eu lembro que ali no início eu cheguei até a prestar alguns concursos públicos, porque eu também não tinha certeza se eu ia ficar somente com iniciativas mais privadas ou se eu tentaria serviço Uhum. público. Então, olha só, né? Tinha realmente muitas Uhum. possibilidades e eu atirava para tudo que é lado, como a Eve falou. Aham. Como Uhum. é que foi para ti, Eve? Eu acho que é bem isso, assim, é tudo, bem como eu comecei falando, tudo que viesse era lucro. Então, assim, é muito mais aquela música do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar, do que eu quero fazer isso, eu quero chegar em tal lugar, inclusive questões financeiras, quero ganhar tanto. Não, o que viesse era lucro, né? Mas tu fez a pergunta, Gabi, de tá, é até hoje, ou isso, né? Sim, Vocês nunca vai. planejaram? Acho que à medida que as coisas foram dando certo
eu me permiti planejar um pouco mais. Por exemplo, lá no início que eu atendi em mais de um lugar, planejar quantos turnos eu ia atender em cada lugar. Era uma coisa que eu gostava de ter essa diversidade de lugares, então é um tipo de planejamento. Eu me colocar à Total. disposição para atender em 3 cidades diferentes, por exemplo, né? Aham. E acho que talvez esse termo planejamento de carreira, ele pode assustar um pouco como algo, pelo menos a mim, talvez me assustava um pouco, num sentido de ser algo rígido, né? E Uhum. como metas de ano, assim, né? Eu tenho que alcançar aquele resultado e vai ser assim até o final do ano, e como se a gente não pudesse se abrir para coisas diferentes, né? Então, acho que esse planejamento ele vai se transformando, como tu disse, Gabi. Coisas hoje eu tenho feito e tenho planejado coisas para minha carreira que eu não imaginava Sim. fazer ou planejar, nem cogitar há, sei lá, 5 anos atrás. Né? Por exemplo, ter um grupo de supervisão, ter um curso, eu dar aula. Nunca planejei isso na minha vida, né? Então, assim, acho que a gente também. Planejamento ele anda junto com a abertura para a experiência. Acho que é isso, Exatamente. sabe? É. Na verdade, eu acho que às vezes a gente não planeja, muitas vezes por dar essa cara rígida pro planejamento, que não É, precisa ser, que né? não Porque, precisa, de exato. fato, eu concordo plenamente. Até porque, gurias, assim, ó, vamos cair na real. Eu não consigo planejar algo que tá muito distante. Eu consigo planejar coisas que seriam o próximo Sim, mais passo. palpáveis, assim. Entende? Então eu já tô na clínica. Agora eu vou planejar, né? Quantos pacientes, quanto que eu quero ganhar. Já cheguei nisso. Agora eu quero planejar outros projetos, enfim. Acho que tem isso e tem também esse ponto, gurias, que eu acho que é tri importante, do quanto esse planejamento ele não é uma coisa estanque, né? Ele vai se transformando à medida que a gente experimenta. Uhum. Claro que, talvez na nossa área, a gente também não é estimulada. Por exemplo, fico pensando como pessoas lá da administração, da contabilidade, a fazer esse planejamento prévio, né, Como guria? tu te vê Sim. daqui a 10 anos na Isso! tua Isso é carreira? assustador para nós, né? Tipo, Deus, sei lá como 10 viver. anos, eu não sei nem se eu vou conseguir manter os atendimentos nesse É. ano. Então, eu fico pensando, será também que a gente não é acostumada a planejar, até pela própria insegurança que é tão presente entre as psis, né? Mas tudo bem, de qualquer maneira, experimentar também nos dá uma margem de ver assim, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, isso aqui é muito legal, isso aqui não é tanto. Para mim, o planejamento começou a vir daí, porque aí foi, por exemplo, quando eu comecei na clínica, eu fui vendo que eu gostava, aí eu comecei, tá, então eu quero planejar ficar na clínica, né? E aí eu disse não pro concurso. Mas, claro, foi um gasto de energia, porque eu estudei, passei e não tomei posse. Uhum, Sim. uhum. Precisava de tudo isso? Não, não precisava, mas o que eu vou dizer? Aconteceu? É. O Eu próprio, acho que o meu. Fala, pode Ivy, falar. depois eu falo. Não, eu fiquei Não, pensando lá no início que planejamentos que eu tinha, assim, né? A única coisa que eu sabia que eu queria, se eu fosse para a área clínica, era que eu queria atender pela TCC, porque era o que eu conhecia. TCC e Uhum. psicanálise. Eu sabia que eu não queria psicanálise, então TCC, né? Então era o que eu conhecia. Então tinha esse planejamento e tinha também um planejamento no sentido de eu não quero atender dependência química. Era uma coisa que eu nunca senti eu vontade e eu também. sabia que eu não Ah, queria. Eu também era a única coisa que eu sabia que eu não queria. É, Aham, criança, adolescente, idoso, pode tu. vir tudo. aham. Mas dependência química eu não queria. Então, assim, talvez eu já tinha um certo tipo de planejamento, sabia o que eu É. queria, um direcionamento ali, né? Mas demais não. É que eu acho que às vezes, exato, pode ser que a palavra planejamento, parece que eu crio uma grande expectativa do que é ter um planejamento, né? Na verdade a gente tem, a gente sempre tem de alguma forma, né? Por mais que eu quisesse atender
tinha certeza do atendimento clínico, tinha planos assim, aonde eu quero atender? Eu quero ter o meu próprio consultório, eu vou atender, né, em outros consultórios, como que é, né? E isso era uma coisa que eu queria, assim, eu sabia que eu queria ter o meu espaço para eu poder ter os meus horários da maneira que eu quisesse, né? Porque eu não iniciei atendendo um consultório próprio, eu comecei a sublocar, né, gurias? Não sei vocês, eu tive amigas que saíram e montaram seu consultório. Então, eu não, eu comecei aos poucos e daí começou a surgir aquela coisa, poxa, mas eu não tenho o horário que eu preciso, né, de não conseguir. Então, isso era um grande foco que eu tinha. Não, eu quero ter o meu espaço e isso é importante para mim, né? Então, foi um planejamento. Né, eu acho que como a Gabi mesmo trouxe, quando eu vim para os Estados Unidos, eu tive que fazer um planejamento também de, bom, eu vou passar a atender só online, como que vai ser isso, né? A gente, né, tinha que também ali fazer, né, a inscrição para conseguir atender apenas né, no formato online, que hoje eu nem sei como é que funciona isso, Gurias, assim, quem tem que atender online, Acho que precisa ainda fazer a o inscrição. O certo cadastro é o lá não cadastro no tá. EPSI. É, mas eu lembro que lá atrás, quando eu não fiz quando eu vim, mas fez exatamente, foi um planejamento. Eu vou começar a cultivar os atendimentos online para me mudar. Daí, quando eu estiver Uhum, lá, já vai. Então, não deixa de ser, né? Se a gente for pensar, não uhum, deixa de ser. uhum. Mas eu não sei, né, gurias? Pode ser meio É. sonhador, utópico um pouco, mas eu acho que o meu plano dentro na minha profissão sempre foi ser feliz com essa escolha, sabe? Isso era uma coisa que eu tinha, era um plano, assim, que se eu não estivesse feliz com essa minha escolha, que eu não iria seguir, né? Sim. Então, ir escolhendo, ir me testando e vendo os caminhos, mas que isso fizesse sentido para mim, que se encaixasse na minha vida como algo leve, como algo que me trouxesse satisfação pessoal, sabe? Isso era o meu plano, né? Claro, a gente tem, digamos, o planejamento, vamos pensar financeiro, né? Que aí é o outro lado também, a parte prática de que a gente não trabalha só por prazer, né, guria? Só porque a Só gente por gosta amor, né? e se realiza pelo que a gente faz, exato. Mas eu acho que eu nunca olhei tanto para esse lado como até eu deveria, e que eu acho que hoje as pessoas estão olhando muito mais, e eu acho que é importante, porque é um negócio mesmo, né? Nós somos o nosso negócio e precisamos olhar para isso com cuidado, né? Acho que é importante a gente clarificar o que que é esse planejamento de carreira, o que que compõe um planejamento de carreira. Porque às vezes pode ter essa visão mais rígida, que nem a gente falou ali no início, né? Mas o que que é esse planejamento de carreira? E eu fiquei comparando na minha cabeça muito com. Não é diferente do que tu planejar tua rotina, assim, né? Só que mais a longo prazo, talvez. Ah, quando eu planejo a minha semana, eu pego a minha agenda ali, eu faço um planejamento da minha semana, que ele nem sempre vai acontecer da forma como eu me organizei para aquilo, né? Mas tá planejado, tá imaginado, tá intencionado ali, né? E acho que é um pouco parecido esse planejamento da carreira que pode ser feito nos próximos 10 anos, ou pode ser feito no próximo mês, no próximo semestre, o quanto a gente consegue, né, também. Não sei o que vocês acham disso. Não, achei perfeito. Uhum. Eu acho que essa é uma analogia ótima. Porque eu fiquei pensando agora da gente resumir aqui um pouco alguns pontos que podem ajudar, né, as pessoas que estão nos ouvindo a planejar a sua própria carreira e a pensar sobre Exato. isso, já que a gente não é estimulada, né? Então, acho que até agora a gente já falou de um ponto que é tentar pensar nesse foco de carreira, né? Em que área da psicologia eu me vejo? Eu quero ficar mais na clínica, eu quero tentar fazer clínica com outra coisa, escolar, hospitalar, não sei, ou, enfim, definir essa direção mais macro, né? Então, acho que esse seria um Uhum, primeiro ponto. Um uhum. segundo ponto que a gente também falou, eu entendo que essa planejar a carreira também pensar qual é o estilo de vida que eu quero ter dentro dessa área, né? Então, é pensar nisso, assim, começar a pensar, tá, mas eu quero clinicar. E pode ser, eu gostei da tua lembrança, Sabra, porque é do tipo, bem, eu tenho vontade de ter um espaço. É óbvio, né, que muitas vezes a gente não vai ter esse desejo realizado, mas é isso. Então, no meu Aham. planejamento, eu quero a clínica e um dia eu quero poder
ter o meu espaço. Ou um dia eu quero poder, quem sabe, É. sei lá, ajudar outras pessoas, né? Enfim, a gente pode deixar isso como uma ideia, mas aí a gente vai planejar para pensar num plano de ação Uhum. frente a Uhum, isso, né? O que vocês acham? uhum, Sim, uhum. exato. Eu fiquei pensando muito naquela frase, né? Para quem Ó, não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, É né? válido. Total. E acho que é isso. Quando tu falou ali de um dia eu quero ter a minha sala. Poxa, quando eu tenho essa perspectiva, mesmo que a longo prazo, eu posso sim me organizar para que isso aconteça. Se eu nunca Uhum. parei para Não tem. pensar nisso, Não. talvez eu não faça o que precisa ser feito, que daqui a pouco pode ser até ter uma reservinha ali para o consultório, né? Que eu sei que eu vou ter que Exato. Total! mobiliar, que eu vou ter que reformar e tal, que é um custo, né? Não. Eu tô ali, eu não sei quando isso vai se realizar, mas isso tá ali intencionado, imaginado, né? Eu posso até colocar, às vezes, como uma meta de tempo, quando eu fechar 3 anos de carreira, eu quero ter o meu espaço. Pode, Mas ele pode é, colocar. claro. Mas E pode ele ser é até maior. alcançável ou não, né? E eu acho que, claro, a gente pode definir esses objetivos mais práticos, mas percebem que a gente tem um direcionamento, né? E eu gosto muito, eu brinco. Para mim, essa é uma frase eu levo ela muito para a vida, que é do tipo, quando que a gente começa a estudar para uma prova que não tem data? Uhum. Quando a gente Né? Ou sabe a seja, se a data. gente não tem aquela coisa, Quem- Olha, quem faz concurso faz isso. Olha, É por isso que eu eu nunca tenho dei certo para paciente que estudar está de sempre concurso. estudando e diz, mas já tem data marcada? Não, mas não, vai ter Ainda em ainda não. tenho breve. paciência. Eu Mas o admiro quanto é mais muito. difícil, né? Realmente. Muito. Mas é que eu acho que é o que ele falou, se a gente não intenciona, é, mu- É. é, é a tendência que a gente vá seguindo o fluxo das coisas, tá? E Uhum, eu acho que é essa mescla, claro que seguir o fluxo das coisas também é importante, né? Mas eu Importante. também hoje vejo essa importância da gente setar um caminho, assim. E eu me dei conta, Gurias, agora só partilhando, eu sempre fui muito executora, assim, eu nunca tive uhum, problema de ir lá, de fazer, tipo, fazia o plano de ação, mas eu não fazia a outra parte, que era pensar, tá, mas esse plano de ação para quê? E isso me trouxe hoje eu vejo assim, muitas coisas bem como isso, estudar sem saber se eu queria concurso ou não, né? Enfim, uhum. esse talvez não seja o melhor exemplo, porque ali eu tava bem em dúvida mesmo, mas várias coisas que eu fiz que eu consegui, mas que eu vejo que não foi o resultado, ele foi muito mais cansativo porque não tinha clareza do onde é que eu queria chegar com aquilo, tá? Uhum, Eu uhum. acho O que é um ponto. desgaste, né? É verdade. Um É verdade. desgaste. Uma outra coisa, gurias, não sei se vocês concordam que pode ajudar e as precisa planejarem, tem a ver com, depois que definir, vamos aqui falar mais da clínica, porque é, né, o nosso foco maior, é a gente pensar o público-alvo que a gente quer focar, né? Então, Uhum. será que eu quero focar mais em criança, em adulto, em casal, em adolescente? Ou, sei lá, eu quero fazer atendimentos à família, orientação de pais? Porque isso vai dar um Uhum. direcionamento de carreira muito diferente. Concordam? Sim, Cara, concordo. e eu fiquei É. pensando no próprio nicho quando a gente fala em criação de conteúdo, né? No Nossa! próprio Instagram. Quanto a gente vê os colegas sofrendo com essa escolha, com essa definição, né? Eu e a Gabi, que a gente tá mais aí nesse meio, eu vou te fazer uma pergunta, Gabi. Quando tu escolheu um nicho, não ficou muito mais fácil? Total. Mas eu ia dizer, eu sofri É, horrores, não, sabe? mas eu Para também. chegar nesse ponto, Cara, até isso acontecer. é E, difícil, mas, cara, isso traz uma clareza para os próximos passos e parece, e eu não, eu senti que a coisa, até nesse anda, planejamento de carreira, ajuda, né? anda. Então, quando Se eu chama sei, de. eu começo a estudar sobre aquilo, eu realmente começo a me especializar naquilo e me autorizar a É, falar é. daquilo de uma forma que eu sou reconhecida, que até hoje as pessoas me procuram ainda muito pelo tema autocrítica que eu falei nesses últimos anos no Instagram. Então, Uhum. assim, não é diferente Uhum. de tu escolher um nicho dentro do consultório, claro que não precisa ser tão afunilado assim como a criação de conteúdo, mas se eu atendo criança, idoso, atendo todas as demandas, talvez eu não seja lembrado
Por essa. para uma demanda específica, né? Ou para um público específico. E eu Pensando nisso. acho, né, gurias, que assim, tem gente que realmente não tem uma clareza de qual público quer atender, mas a Uhum. gente poder se abrir para também se observar nos Do que atendimentos, a gente né? gosta O que mais. que tá, o que que eu tô gostando mais, ou no que eu tô sendo mais efetiva, né? Os feedbacks que eu tenho, onde estão para tu conseguir definir isso, porque às vezes realmente a gente não vai ter tão claro, né? Eu lembro que eu saí com muita vontade da faculdade de trabalhar mais com famílias e casais, por isso que eu fui para a especialização, porque tinha pouco na faculdade pincelada sobre, né? Eu falei, eu não me sinto segura para trabalhar com esse público se eu não Claro. buscar conhecimento. E Aham. bom, gostei, deu certo, foi um caminho. Hoje atendo famílias e casais também, sim, mas eu acho que no início eu pensava que eu só ia trabalhar com famílias e casais. Hoje eu atendo individual como prioridade. A principal é, Hum. né? Então, assim, eu acho que vão mudando os caminhos. E a gente também está atento, né, ao que naquele momento está fazendo sentido, porque às vezes tu pode ter um super planejamento e também ficar muito presa a isso e não te abrir. Bom, eu planejei isso, eu tenho que Isso, eu executar isso, concordo. né? E Mas não, é que eu pode preciso ser que o caminho seja outro. seja isso. Até porque do tipo assim, daqui a pouco é isso. Bom, eu não sei ainda qual é o público. Experimenta, eu acho que isso pode fazer. Isso é É? parte também desse planejamento de carreira. Aham. Eu comecei, por exemplo, com mais adolescentes, com casal. Nesse momento de vida, no ano passado, eu resolvi que eu ia parar de atender casal. Daqui a pouco pode ser que eu volte. Então, acho que aqui também vem a flexibilidade, tá? Mas, de Exato. qualquer maneira, Gurias, eu acho que precisa, porque a gente precisa reforçar Ter essa reflexão, né? que esse generalismo, eu faço tudo, eu atendo tudo de É. qualquer jeito, isso a gente pensa que vai abrir mais portas. Mas Uhum. hoje eu tenho um posicionamento bem claro de que isso nos E deixa eu Não. acho que muito mais isso é genéricas E a do que. gente e fica eu acho que é muito meio no geral, raso. gurias. Não é Uhum. só na nossa área, né? Não, Cada é com vez certeza. mais o serviço está sendo especializado. Tu vai Exato. num médico, se não é da alçada dele ali, ele vai te encaminhar para um Claro. especialista, né? Então, assim, de cada um ter um conhecimento mais aprofundado em uma área, Em uma né? área, exatamente. Uhum. Uhum. É. É, Pelo E menos se, ter a noção daquilo que tu não quer, como a gente falou antes, né, Sabra? Tipo, não quero é, dependência química, tá? Já parte de algum lugar, já vai né? Do que tu não filtrando, né? quer. Isso. Uhum. É. E a mesma coisa, gurias, aí funciona também para a gente pensar, né, na parte de especialidade também dentro, no sentido assim, qual é a abordagem teórica que eu vou querer me focar? Porque, de novo, né, querer dar conta de todas as abordagens é impossível. E, de novo, não que eu precise ficar rígida. Eu lembro, às vezes, né, até dentro das contextuais, mas eu sou mais FAP, eu sou mais activa. Não é isso, né? A gente não precisa chegar num extremismo. Mas tá, eu quero ir por uma parte de uma ciência comportamental. Não, eu quero ir para a sistêmica, né? Então, Sim. pensar nessa abordagem. Uhum. Uhum. E até definições do tipo, assim, será que eu quero me ver simples, né, com a clínica e aí tá bem, eu vou estar bem com isso? Ou, por exemplo, se eu penso em dar aulas, se eu quero fazer atividades complementares, aí eu vou ter que pensar também, será que vai caber um mestrado aqui, né, ou não? Então, quando a gente pensa nessa especialidade, será que fazer só especializações está bem? Será que eu vou fazer uma formação, uma especialização? Eu vejo muito É. agora muita gente fazendo cursos introdutórios para ver se gosta e aí parte para uma formação, Que para uma hoje a gente especialização. acaba tendo um pouco mais de acesso a isso também, né? Principalmente no mundo digital, né? Uhum. E Uhum. às vezes, né, gurias, até assim, ó, tu não tem exatamente, vai um caminho inverso, assim, às vezes tu acha, tu tem o planejamento, tu não sabe exatamente o que tu quer fazer, mas daqui a pouco tu tem um planejamento de quanto tu quer ganhar, entende? E daí tu vai Uhum. buscar, bom, mas eu vou conseguir ganhar isso só com atendimento? Então, o que que eu vou ter que Uhum. fazer? Então, assim, às vezes o caminho pode ser inverso, mas é importante que a gente possa olhar para ele, investir para poder atingir aquele objetivo, né? Isso é Como difícil um pensar. planejamento, né? Como um planejamento. Eu quero ganhar, quero alcançar, sei lá, R$ 10.000 mensais, quero alcançar 20, quero alcançar R$ 50.000 mensais. Uhum. Isso também nos ajuda a direcionar quanto que eu preciso cobrar, quanto que eu preciso atender, né? Então, e esse é um lugar talvez mais vulnerável para a gente pensar do que o Uhum. restante, assim, né?
E eu acho que sim, e é uma autorização da gente perceber que pode fazer isso também, né? Total, e que deve. Eu acho que até a gente vai falar mais disso depois na parte financeira, em outros episódios, né? Porque tem muita coisa pra gente falar disso. Mas eu sinto que isso que tu tá trazendo, ele linka com o último ponto aqui que a gente queria partilhar com vocês, sobre também pensar, né, na carreira em que tipo de atividades que a gente se vê dispostas e querendo investir, né? Se vai ser só a parte de atendimento clínico, daqui a pouco se eu vou fazer uma mentoria, se eu vou fazer um grupo de estudos, se eu vou começar a dar supervisão. A gente tem hoje, e aí o mundo digital nos ajuda, muitas possibilidades de ampliar as nossas fontes de renda. Né? Isso eu acho que não era nada claro para mim antes, e acho que não existia a possibilidade que existe hoje, né? Acho que sim. Mas também, gurias, vai depender da gente poder pensar, né? O que eu tô disposta. Tem gente que não vai querer fazer essas outras coisas, tem gente Isso que que eu ia vai. te dizer. Isso que eu ia te dizer. Às vezes eu também noto com o digital, tem tantos CIOs fazendo outras coisas, eu tenho que fazer também para fazer rentabilizar a minha hora mais do que o atendimento e tal. Tá, mas tu quer? É o que tu quer para tua Entendeu? carreira? Talvez não. Talvez tu quer só Só porque eu tô atender. fazendo, isso não que quer tu ouvir, gosta. não tem. Exato. Então, entende que Exatamente. acho que aqui a gente chega num ponto do porquê que é importante o planejamento de carreira. Porque ele tem a ver com o que é importante pra gente, com os nossos valores, né? E não com o que o outro tá fazendo. O outro estar fazendo pode ser uma inspiração pra gente. Olha lá, a Gabi abriu um grupo de supervisão, eu também posso, eu também tenho vontade. Mas será que é o que eu quero? Então, quando a gente planeja, a gente está muito conectado com o que a gente quer. A Sabrina falou disso também, né? Então, eu não sei, Eu acho acho que esse que fica ponto é muito bem para mim isso. importante, né? É abertura e conexão com os valores, organização, né, para implantar esse planejamento. Acho que são pontos importantes nessa trajetória aí. Uhum. Tá, resume aí, Gabi, para nós os pontos para ajudar as pessoas. Peguem Então, o caderninho e o anotem. caderninho. Ó, então, a gente falou sobre pensar no foco de carreira, né? Para qual área, o que eu gostaria. Pensar também no estilo de vida dentro desse foco de carreira. Desde aqui, de como que eu me imagino atendendo, em que horários, de que jeito, em que modalidade. Pensar no público, tipo de público-alvo que eu quero focar, né? Lembrando que a experimentação é sempre válida. Também pensar aqui em termos de especialidade, né? Onde é que eu vou me aprofundar, tanto de forma teórica quanto nas formações que eu vou estar fazendo para conseguir chegar onde eu quero. E, por fim, a gente também está falando agora de que tipo de atividades eu vou poder me colocar, né? Para conseguir ter esse plano de carreira, ver ele acontecendo no dia a dia. E a parte E o financeira, dinheiro. né? Já Porque... íamos esquecendo Olha de aí! É que não E a estava parte anotado. financeira também. Exatamente. O plano de carreira envolve também pensar o quanto eu quero ganhar. E aí esse link, né, gurias? Como fazer as coisas, as atividades linkarem, né, com esse valor. Exato. Muito bem. Quero ver todo mundo Aí. planejando a sua carreira. Viu, Sabrina? Tendo essas reflexões, né? Deixando essas reflexões. Eu espero que esse podcast tenha instigado, né? Porque eu acho que esse é o nosso objetivo aqui. E planejamento é isso, né? Não precisa sentar e escrever tudo isso, mas o simples fato de vocês estarem aqui ouvindo a gente falar disso, talvez já seja um movimento de planejamento, de pensar sobre o que tu quer, sobre o que tu não quer, né? E fazer esse movimento interno, ele já pode ser super importante aí para intencionar, como eu falei muito aqui, né? Intencionar já é uma parte muito importante para a execução. É isso, gurias. Isso aí. É isso. Então tá. Até o próximo episódio. Um beijo. Tchau, Beijo. tchau. Super beijo.